Hoje, no quarto domingo da Páscoa, recordamos Jesus como bom pastor, que se revela à porta para as ovelhas que ouvem a sua voz. Nesse sentido, também hoje celebramos o Dia Mundial de Oração pelas vocações, pedindo ao Senhor da Messe que envie operários para a sua seara, pois grande é a colheita. Sempre pedindo a Jesus, o bom pastor, que nos conduza para que não faltem às ovelhas as verdes pastagens e fontes de água refrescantes. O centro de toda a nossa liturgia está nas palavras do Evangelho, onde Jesus, sendo bom pastor, mostra claramente que seu objetivo é que as ovelhas tenham sempre vida e vida em abundância, pois foi para isso que Cristo ressuscitou. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava, antes colocava sua causa nas mãos daquele que julgava com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das portas pela ovelha, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E esse, o porteiro, abre, e as ovelhas escutam a sua voz, e ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então, Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Encontrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimas crianças que se preparam para a primeira Eucaristia, caríssimos pais, meus irmãos,
Ao celebrarmos hoje o quarto domingo da Páscoa, é vislumbrar tudo aquilo que nos preparou para esse momento, quando durante a Quaresma nós insistíamos que a Páscoa fosse uma mudança de vida, que a partir da Páscoa nós fôssemos homens novos, mulheres novas, com um novo vigor, com uma nova vida, deixando para trás tudo aquilo que não pertence a Deus ou que atrapalha o nosso caminho como filhos desse Deus nosso Pai. Por isso, quando hoje a Igreja nos propõe celebrar Jesus sendo o bom pastor, é preciso que nós tomemos ou nós coloquemos diante dele tudo aquilo que foi a nossa semana. Se nós olharmos desde o último domingo, nós vamos ver que a nossa semana foi permeada mais uma vez pela violência. As pessoas foram assassinadas, roubos aconteceram. Se nós olharmos a nossa semana, nós vamos ver que mais uma vez nosso país corrompeu ou foi corrompido, que os poderosos mais uma vez nos roubaram. Se nós olharmos a nossa semana, nós vamos ver que muitos pais não se entenderam com seus filhos, muitos filhos não se entenderam com os pais, muitos alunos também não obedeceram os professores, muitos empregados não foram fiéis aos seus patrões. E nesse mundo de tantas intolerâncias e desajustes, nós que temos fé, viemos aqui para celebrar a Eucaristia, que vai na contramão de tudo aquilo que o mundo produziu durante a semana. E vocês se perguntaram por que vocês vieram aqui? Se o mundo nos projeta tantas coisas que provocam um desequilíbrio espiritual na nossa vida, nós viemos buscar quê aqui? Talvez seria bom então que agora, vocês crianças, que assistiram todas essas coisas, sem compreender ou ter noção de tudo o que isso significa, vocês pais, adultos, coloque as vossas angústias agora nas mãos do Senhor. Coloque as suas mágoas aos pés do bom pastor, suas tristezas, suas raivas, sua falta de paciência, sua intolerância. Deixem tudo aqui, para que vocês possam entender, ou melhor dizendo, ter uma compreensão mais acessível daquilo que a liturgia deste quarto domingo da Páscoa quer nos revelar. Porque às vezes nós ouvimos a palavra, mas ela não se ajusta à nossa vida, justamente porque nós não a compreendemos. Ou parece que todas essas coisas ruins que o mundo projeta são mais fortes do que a palavra de Deus. Mas aqui, as coisas ruins não têm espaço. Nós estamos seguros. Deus, que é nosso Pai, nos chamou aqui justamente para que nós façamos a experiência de sermos ovelhas que pertencem ao imenso rebanho do bom pastor. E é como ovelhas do rebanho do bom pastor que nós devemos nos colocar diante do altar, lugar do sacrifício eucarístico. Talvez esta imagem de pastor não faça muito parte da nossa vida ocidental, mas
Jesus se utiliza desta imagem porque era muito frequente na sociedade na qual ele vivia. O pastor era sempre um homem muito forte, queimado pelo sol, rude, áspero. Era aquele homem meio que intolerável pela sociedade, porque ele cheirava mal. Ele tinha o mesmo cheiro das ovelhas, um cheiro forte, tomava pouco banho. Por isso era um homem que a sociedade colocava meio que de lado. E quando às vezes ele conseguia chegar à cidade e entrava numa taberna, ele logo era colocado para fora, porque a profissão dele era meio duvidosa. Ele não tinha endereço fixo, não tinha carteira de trabalho assinada, então ele poderia representar um perigo. Mas Jesus utiliza desta imagem por quê? Porque apesar de todas essas características que envolviam o pastor, da qual a sociedade o rejeitava, ele tinha uma peculiaridade. Ele tinha um coração tão grande e tão bom, que apesar do seu rebanho ser numeroso, ele conhecia ovelha por ovelha. Ele dava nome às suas ovelhas. Por isso, os pastores, no final do dia, depois de terem levado as ovelhas para as pastagens, se aproximavam do redil, do aprisco, do curral. E todas as ovelhas e vários pastores eram colocadas no mesmo local, no mesmo aprisco. Ali tinha um guarda. Os pastores, por causa da noite ser fria, quase que se amontoavam no meio das ovelhas, e elas, em agradecimento pelo dia de pastagem, por terem bebido água fresca, iam se acomodando ao redor dele, e com a sua lã o esquentava e o protegia durante a noite. Antes do amanhecer, o pastor se levantava, e somente as ovelhas que lhe pertenciam àquele pastor já colocava as suas orelhinhas de pé, esperando o momento em que ele assoviasse. O porteiro abria as suas portas, e apesar de serem muitas ovelhas de vários pastores, aquelas ovelhas conheciam o assovio do seu pastor. Se colocavam de pé, e ele saía e elas vinham andando atrás, porque elas confiavam de tamanha grandeza no seu pastor, que sabia que seguindo ele, elas não iriam passar fome e nem sede. Jesus contou essa parábola, mas eles não entenderam. E pode ser que nós também ainda não conseguimos compreender. Porque quando Jesus vai explicar, ele não diz eu sou o pastor, ele diz eu sou a porta. Para que serve uma porta, gente? Uma porta fechada interrompe o nosso caminho. Uma porta aberta nos favorece entrar no outro lugar. Uma porta larga faz com que nosso caminho seja mais fácil de conduzir. Uma porta estreita dificulta a nossa passagem. Mas às vezes nós confundimos porta com espelho. Mas o que tem a ver uma porta com um espelho? Talvez no nosso mundo nada a ver. Mas quando Jesus se declara a porta, não sei se vocês perceberam, ele diz assim, que por ele as ovelhas podem ir e vir, sempre. Não é de vez em quando elas são boazinhas, mas sempre as ovelhas podem ir e vir com liberdade. É isso que nós precisamos compreender, que Jesus, quando se declara a porta das ovelhas,
Ele nos dá uma liberdade. E somente os homens e as mulheres que são livres é que se conhecem interiormente. Aí está a diferença. Quando eu me coloco diante do espelho, o que eu vejo? Eu vejo a minha imagem refletida. Mas a minha imagem refletida no espelho, sou eu mesmo? Não, né, gente? Porque o espelho não mostra as minhas angústias, o espelho não mostra as minhas raivas, as minhas intolerâncias, as minhas faltas de paciência. O espelho somente reflete uma aparência daquilo que eu não sou interiormente. Por isso, não vamos confundir Jesus, a porta das ovelhas, com o espelho da nossa casa. Ele não nos permite ir e vir com liberdade, porque muitas vezes nós temos vergonha de estarmos refletidos no espelho e não revelarmos quem nós somos. Por isso, quando Pedro, no dia de Pentecostes, junto com os 11 apóstolos, colocou diante da multidão de Israel, os judeus, quem era Jesus e que eles o haviam matado crucificando na cruz, eles ficaram com o coração aflitos, porque eles não tinham percebido quem era Jesus na vida deles. Mas quando Pedro colocou para eles, eles ficaram assim, com o coração pesado, e perguntaram: o que nós podemos fazer para inverter a situação? O que nós podemos fazer para inverter a situação hoje? Está aí: converter-se, sendo batizado e recebendo o dom do Espírito Santo. Está escrito na primeira leitura. Ou seja, converter-se é você, sou eu, todos nós, mudarmos a nossa atitude, reconhecermos em Jesus crucificado o nosso Salvador, buscarmos ter atitude de ovelhas que acompanham o pastor, porque confia nele, porque sabe que ele vai levar as fontes de águas bordurantes e as verdes pastagens. É não confundir a sua voz com a voz dos ladrões, que vendem para nós uma falsa vida. O ladrão não entra pela porta, mas pula a cerca, pula o muro do arredio, do aprisco, porque ele vem tirar a vida das ovelhas. E todas as vezes que eu, como ovelha, ouço a voz do ladrão, seja ele quem for, eu perco a vida, ou seja, eu perco a liberdade. O que eu vejo no espelho é falso, não é verdadeiro, e eu vivo dessa mentira que o espelho revela, mas não sou capaz de ir e vir pela porta que é Jesus. Por isso que eu devo mudar a minha vida, não para agradar a Deus, mas para perceber que dentro do aprisco do bom pastor, a minha vida é de qualidade, não é uma vida periférica, aonde eu preciso vender o meu caráter para sobreviver. O que eu devo fazer para mudar a minha vida? Eu devo dar vida ao meu batismo. Quantos são aqueles, gente, que procuram o batismo só para cumprir um rito, só para tirar fotografia? Que nojo! Toda
semana eu, como pároco, tenho que atender esses pais que não se casaram na igreja e querem batizar os seus filhos, e os padrinhos dos seus filhos também não são casados na igreja, vivem no pecado, querem a salvação para o filho e o inferno para eles. Quando nós vamos tomar consciência que a igreja não é mercado? Eu não compro sacramento, eu vivo sacramento. É insuportável esta vida de homens e mulheres que decidem viver juntos e vão se casar quando tiver dinheiro. Para quê? A festa não tem mais sentido. Você profanou o sagrado de Deus. Mas vocês insistem a fazer parte do rebanho do ladrão e não querem compreender. Está na hora, gente, de vocês mudarem a realidade da vossa vida. Busquem o que é para sempre. Não fique comprando flor artificial para enfeitar a vossa vida. Ela suja em poeira e é descartada. Converter-se da vida ao seu batismo, ser ovelha do rebanho do bom pastor, é receber o dom do Espírito Santo. Mas você prefere receber o dom, com perdão da palavra, do maquiavélico demônio, porque não vive a realidade da fé que professa. Por isso, é para nós as palavras de Pedro na segunda leitura. Vocês andavam perdidos, mas agora não tem mais motivo para isso. O Senhor já os libertou. O Senhor já vos trouxe vida nova. O Senhor é o bom pastor. Queridos pais e queridos catequizandos, neste momento nos coloquemos de pé para saudarmos Maria, a Mãe de Jesus, cantando.
queridos catequizandos, hoje vamos entregar para vocês o Santo Terço, composto por 5 mistérios. O terço configura uma das 4 partes do rosário, que lembram o nascimento, a vida pública, a paixão e morte na cruz e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando rezamos o terço, lembramos o plano da salvação e que contou com uma participação plena de Maria. Até o ano 2002, o rosário era composto de 3 terços. O Papa João Paulo II, sob o impulso de sua inspiração, completou a reflexão do plano da salvação, acrescentando mais 5 mistérios, os mistérios luminosos, que dão especial relevo à missão de Jesus entre o povo. Os mistérios gozosos nos convidam a meditar a alegria do anúncio, seu nascimento e a infância de Jesus, nosso Salvador. Os mistérios gozosos são rezados nas segundas-feiras e também aos sábados. Lembram Jesus como luz do mundo e nós como cristãos. Somos filhos da luz, por isso, como discípulos, irradiamos a luz de Jesus. Os mistérios luminosos são rezados às quintas-feiras. Sofrimento e morte de Jesus na cruz. Contemplamos o amor que nos salvou. Os mistérios dolorosos são rezados às terças-feiras. Cristo venceu até a morte.
exaltam a alegria da ressurreição. Eles nos introduzem no mistério da Santíssima Trindade e remetem à sublime contemplação da Virgem Maria. Estes mistérios gloriosos são rezados nos domingos e também às quartas-feiras. Nós vamos então agora proceder à bênção dos terços, que serão entregues às crianças que estão iniciando a primeira etapa nessa caminhada que os prepara para os sacramentos da iniciação. Ó Deus, proteção do vosso povo, abençoai esses terços, símbolos que recordam o vosso plano de amor. Pedimos-vos, ó Deus, de bondade, por esses catequizandos, para que ao fazer uso deste símbolo, alcance por intermédio de Nossa Senhora o dom da escuta e do seguimento do vosso Filho Jesus. Que a oração do terço seja o meio de crescimento na fé, pela oração e contemplação dos mistérios da nossa salvação. Isto vos pedimos por intermédio de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos pais, talvez vocês não saibam o quanto é prejudicial o mau exemplo na vida dos filhos. Hoje vocês são adultos e vocês sabem que vocês aprenderam com muito mais facilidade os vícios dos vossos pais do que as virtudes. E vocês sabem que às vezes vocês erraram ou buscaram algum lugar que não pertencia justamente porque quis dar mais vida ao vício do que à virtude. São José e Nossa Senhora tinham o costume de ir à Páscoa todo ano. Quando Jesus tinha 12 anos, eles voltando para casa esqueceram de Jesus, ou melhor, achando que Jesus estava com os outros parentes, não perceberam, não deram falta. 3 dias depois voltaram e encontraram Jesus no meio dos doutores da lei. O coração de Maria aflito pela perca, mas cheio de alegria pela sabedoria. Jesus explicava aos doutores da lei a própria palavra de Deus. Vocês podem fazer isso com os filhos de vocês. O terço, como diz a oração, é um símbolo, pode ser esquecido no fundo da gaveta, a menos que vocês deem vida ao terço. Aí tem um folhetinho, não tem? Ensinem os vossos filhos a rezar o terço. Vocês vão meditando aos poucos a história da própria salvação. Por isso depende muito mais de vocês do que de Deus. Deus vai fazer a parte dele sempre. Façam a vossa. Com certeza, um dia vocês poderão encontrar os vossos filhos, assim como Maria encontrou Jesus, ensinando os poderosos desse mundo a serem mais fiéis ao bom pastor. Jesus, bom pastor, que chamastes os apóstolos para caminhar convosco, continuai a passar pelas nossas famílias
e comunidades. Despertai corações generosos para vos seguir como apóstolos ventos, como sacerdotes e como religiosos e religiosas, para bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.